Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre essa frase que foi dita pelo ex-ministro da Educação do Bolsonaro, Abraham Weintraub. Ele afirmou que o bolsonarismo é uma lepra, né? E é interessante pegar essa frase dele e tentar contextualizar com alguns comentários que ele faz a respeito, né, do que é o bolsonarismo, para a gente tentar desenhar qual é a visão desse tipo de pessoa, né, sobre a política no Brasil, sobre as diferenças entre esquerda e direita, né? E, enfim, vou fazer isso aqui falando um pouquinho sobre as frases dele, né, como que ele justifica essa, né, essa postura dele atual, porque ele rompeu com o bolsonarismo, né? E aí é interessante refletir, né, sobre as opiniões dessas pessoas que vão rompendo, porque tem um monte de gente abandonando o bolsonarismo, né, ou então sendo presos, enfim, né, pagando aí por vários crimes que cometeram, enfim, e pegar essas posturas, essas opiniões dessas pessoas e refletir sobre elas é interessante para poder ir desenhando aos pouquinhos que tipo de manifestação foi essa e continua sendo, né? Enfim, agora tivemos aí o tal do Monark, né, que já xingou o Flávio Dino. Ele, né, só para comentar rapidamente, ele disse ontem, né, que o Flávio Dino não podia ser ministro da Justiça porque se jogasse ele na selva para enfrentar os leões, ele não sobreviveria. Quer dizer, o Monark sobreviveria aos leões, né? Entendeu? Aliás, qualquer pessoa, né? Enfim. Então, assim, esse tipo de retardado que está protagonista da política brasileira nos últimos anos aí, né? Esse tipo de retardado ascendeu a um papel de destaque, né? Não apenas no governo estrito sensu, né? Porque se a gente olhar o que foi o governo Bolsonaro, um monte de retardados, né? Enfim, neonazistas, terraplanistas, olavistas, enfim, né? Mas também essa galera que ascendeu como comunicadores, né? Enfim, né? O próprio Monark e outras figuras aí do YouTube que a gente vê que tem milhares de seguidores e é gente que não diz nada com nada, né? Então, enfim, isso pode ser interessante para poder pensar aí, né, nessas diferenças entre esquerda e direita. E aí eu finalizo fazendo aqui um certo retrato bem esboço, né, de alguns tipos de bolsonaristas que eu acho que ainda existem, né, que estão aí perdurando e que certamente vão continuar, talvez com outros nomes, mas enfim, é um tipo, né, de gente e de postura que você percebe, né, nesse Brasil de hoje, tá? Então o Weintraub, né, disse que o bolsonarismo é uma lepra, né? E quando eu vi essa expressão, já lembrei logo do livro do Foucault, né, do História da Loucura. Está aqui, né, mostro para vocês aqui o História da Loucura do Foucault, que eu li 2 vezes, na verdade. É um livro muito bom, muito interessante, né? Ele faz uma denúncia, né, de uma série de... dentre outras coisas, porque é um livro histórico também e tal, mas serve como denúncia também, né, enfim, dos desmandos dessas ciências psi aí, né, e todos os horrores que aconteceram na história aí, conectados com esse tipo de, enfim, de ilusão epistemológica, vamos dizer assim, né? E ele fala aqui dos leprosários, né, que foram os primeiros manicômios, de fato, ou, enfim, as primeiras casas ali né, enfim, de afastamento, né, dessas pessoas que são tidas como diferentes ou são tidas ali como pessoas que não são benquistas para o convívio social, né, nessa perspectiva. Então, enfim, e aí eu fiquei pensando, será que cabe o bolsonarismo nessa expressão lepra, né? Porque a lepra foi erradicada, né? E foi erradicada primeiro do contato social, do convívio social, para depois ser erradicada como doença, e hoje né, os casos são poucos, né? Então me parece que a comparação é ingênua, né, do Weintraub, mas vindo de quem vem a gente vai ver aqui, né, que não surpreende que ele faça uma comparação ingênua dessa, porque muito pelo contrário, o bolsonarismo está aí, né, enfim, disseminado, né, e gerando frutos. Essa semana, por exemplo, aconteceu mais um assassinato em escola no Paraná, quer dizer, isso é fruto do bolsonarismo também, né? Tá longe de estar erradicado como a lepra está, né? Então, enfim, o Weintraub é um ex-ministro da Educação, foi ministro
entre os anos de 2019 e 2020, né? E foi aquele lixo, né? Porque é um olavista, um teórico da conspiração, fica vomitando groselhas, como se diz, né? Sobre marxismo cultural, guerra cultural, blá blá blá, né? E aí eu vou comentando aqui, vou falando um pouquinho sobre as perspectivas do que ele é, né? O que ele defende, melhor dizendo, né? Como postura política, tá? Então a publicação dele foi a seguinte, foi no Twitter, né? E ele disse, ó, após tudo que já foi revelado, hoje não há inocente no PL do Valdemar. Não existe bolsonarista vítima. Todos são cúmplices, todos são coniventes. O bolsonarismo é uma lepra. Isso no dia 17, né? Quando ele fala, né, que hoje não há inocente no PL do Valdemar, alguma vez houve, né? Ele mesmo vai falar, daqui a pouquinho aqui eu vou citar isso, né, sobre o centrão, né, essa palavra que também é uma farsa, né, ou uma ilusão, uma ingenuidade, né? Então esses partidos sempre foram isso aí mesmo, né? Então hoje não há inocente, não, nunca houve, meu querido. Você descobriu isso agora, né? E descobriu depois de trabalhar lá como ministro, quer dizer, está atrasado, tá demorando para perceber, né? E aí ele comenta por quê, né? Porque ele está comentando o caso do Mauro Cid, né? Que é esse ajudante de ordens do Bolsonaro que foi preso, né, pela Polícia Federal, acusado de fraudar o cartão de vacinação do Bozo e de outras pessoas ali conectadas com o governo. E aí pegaram o celular dele e acharam uma minuta para golpe de Estado, para estado de sítio no Brasil, né? Então, quer dizer, eles estavam armando um golpe de Estado mesmo no Brasil, né? E aí o cara tá preso e aí o Weintraub, né, depois de tudo que foi revelado. Agora, a gente também tem que pensar o seguinte, né? O sujeito chegar à conclusão de que o Bolsonaro e de que os bolsonaristas são golpistas hoje está muito atrasado, né? A gente já dizia isso em 2018 na campanha, né? Ó, esse é um milico de quinta categoria, golpistazinho, defensor. Ele foi para a tribuna na época do impeachment da Dilma, defender um torturador. Só isso. Se o sujeito não for muito imbecil, ele já olha para isso e fala, isso é um verme, né? Um golpista, né? Um cara que ficava defendendo que não houve ditadura militar no Brasil, que não houve golpe militar no Brasil, que não houve tortura, que não houve... tinha que torturar mais, enfim, né? Que houve, na verdade, que as pessoas que foram torturadas eram bandidos, né? Gente da imprensa, gente de esquerda, que na verdade gente de esquerda para eles é criminoso, porque eles são imbecis, né? Uma gente que não tem, assim, eles não têm capacidade de entender... enfim, esse convívio com essas visões diferentes, né? Nem no âmbito social, né? Porque tudo bem que eles discordem disso como projeto político para o país, né? Até aí tudo bem, mas eles trabalham ali com a ideia de que isso tem que ser expurgado e tudo mais, quer dizer, são retardados, né? E projetinhos de ditadores, porque inclusive essa perspectiva de expurgar o comunismo, por exemplo, é uma perspectiva que você percebia na fala do próprio Weintraub, o irmãozinho dele também, né? O irmãozinho dele está aqui, ó, né? Eu anotei aqui, ele fez um discurso no final de 2018 dizendo o seguinte, ó: quando um comunista, o nome dele se chama Arthur, ele se chama Arthur, né? Arthur Weintraub, é o irmão do Abraham Weintraub, né? Então o Arthur disse o seguinte, ó: quando um comunista chegar para você com papo nhonhon, xinga ele. Faz como o Olavo de Carvalho diz para fazer. E quando você for dialogar, não pode ter premissas racionais. Quer dizer, com essa gente não tem diálogo com eles, né? Até porque, diga-se de passagem, qualquer diálogo que se tente fazer com essa gente, como eu tenho dito aqui brincando com os amigos, né, é roubo, porque não dá para comparar. Você compara o governo Temer e o governo Bolsonaro com qualquer um dos governos do Lula e da Dilma, não dá nem para o começo, né? Então, enfim, né, custo de vida muito mais caro na direita, poder de compra da moeda muito mais caro, muito pior, né, na verdade, o poder de compra com a direita, preço das coisas, enfim, né? E todo o contexto político,
né? Eu já fiz vários vídeos aqui explicando isso, né? Então, enfim, voltamos aqui, né, à questão da notícia. E aí, o Weintraub, na verdade, o que acontece? O Weintraub rompeu com o Bolsonaro no início. Isso aqui é importante, né, para a gente tentar entender que tipo de rompimento é esse, né? Porque é um rompimento, né, quando alguém discute, briga com outra pessoa no nível das ideias políticas, a gente tem que tentar ali perceber que tipo de ideia ele passa a defender, né? Porque isso mostra bem quais são as ideias dessa pessoa, né? Inclusive mostra também que tipo de vínculo ela tinha antes, né, com a outra, porque, enfim, às vezes você olha e fala, aí, não, aquilo ali não funcionou, eu vou para aquele outro lado lá, né? Às vezes não, você só briga, é uma briga só pessoal, né? Você não alterou as suas ideias, né? E aí o Weintraub rompeu com o Bolsonaro no início de 2022, depois que o Bolsonaro não quis apoiá-lo para o governo de São Paulo, né? Ele preferiu apoiar o Tarcísio, né? Diga-se de passagem, duas figuras medíocres, né? O Tarcísio foi o pior desempenho, o pior investimento público da história do Brasil, né? E o Weintraub é isso aí, é um sujeito que passou o governo inteiro defendendo que se cortasse verba da educação, Estado mínimo, né? E, ao mesmo tempo, dizendo que as universidades eram antros de maconha, que plantavam drogas para poder colocar em laboratório e fazer droga sintética. Um retardado, né? E ele foi condenado por isso, né, no Conselho de Ética da Presidência. Porque, obviamente, isso não tem cabimento, isso não tem amparo na realidade complexa aí da vida, né? Isso é uma viagenzinha dele aí, uma estupidez dele, que é uma estupidez olavista, né? Porque o Olavo de Carvalho era esse retardado fantasiado de filósofo, né? O disfarçado, melhor dizendo, de filósofo, que ficava defendendo que as universidades brasileiras são antros de comunistas, que, né, tudo, né, um bando de usuários de drogas, etc. Então, enfim, esse tipo de discurso entra pelo ouvido ingênuo, né, de um Weintraub da vida, ele começa a vomitar isso, né, à torto e à direita, sem nenhum tipo de comprovação, foi condenado, né? As universidades no Brasil, as públicas especialmente, são excelentes, produzem fazem um trabalho de produção científica, acadêmica, pesquisa, debate, enfim, produção de artigos, né, das melhores do mundo, né? E mais, se usassem maconha ou se usam maconha, isso não modifica em nada a qualidade da situação, né? Porque o fato de usar drogas não tem vários artistas brilhantes na história da humanidade que usaram drogas e produziram coisas geniais, que um monte desses moralistas de quinta aí que ficam, entendeu, babando no travesseiro, né, vão viver 10 vidas, não vão fazer, entende? O Weintraub tem que viver, né, ele vai ter que viver umas 100 encarnações para produzir um poema que o Arthur Rimbaud, por exemplo, produziu, ou um texto do Antonin Artaud, um quadro do Van Gogh. Não dá nem para o começo. Então, assim, né, é um parâmetro muito tosco, muito pobre, moralista, idiota, né, e retrógrado, certo? Enfim, pessoal, continuando, né? E aí o Weintraub, então, a notícia que ele compartilhou, né, no Twitter dele diz o seguinte: a cúpula militar vê grande chance de expulsão de Mauro Cid do Exército, né? Então o tal do Mauro Cid pode ser expulso do Exército por conta do golpismo dele, né? E aí o Weintraub já deu entrevista dizendo que a Bíblia é uma das referências dele, quer dizer, é um sujeito que mistura aí, né, um certo neoliberalismo, e ele é um cara esquisitíssimo assim, no nível das conexões, porque ele conecta um neoliberalismo ali meio que de Estado mínimo, né, com uma defesa da monarquia e, ao mesmo tempo, esse conservadorismo religioso e tal. Então, quer dizer, tudo isso aí mostra o quanto que a direita brasileira tende à ditadura, né? Porque monarquia é ditadura, não é outra coisa senão ditadura. É rei, né? Enfim, súditos. Isso é um ditadorzinho de quinta, né? E você vê muita gente nesse campo, né, do neoliberalismo que descamba para isso aí, né? Porque muitas dessas pessoas são aquelas pessoas que têm fetiche de ser mega empresário. Weintraub é milionário, ele tem 15 milhões de reais na conta dele. Isso, ele trabalhou no mercado financeiro, né, no Banco Votorantim durante 15 anos. Mercado financeiro,
né? Quer dizer, essa gente, a estupidez dessa gente, estupidez política, né, dessa gente, eles misturam, né, esses fetiches pessoais, né, com política. E aí daqui a pouco tem um retardado desse que está defendendo volta da monarquia, porque ele adoraria ser enfim, um mega bilionário aí com, né, que é uma espécie de monarca, né, enfim, não deixa de ser, né, entendeu? E aí ele, enfim, né, vamos continuando aqui, pessoal, tá? Deixa eu me achar aqui, assim, na página 2 aqui, né? O Weintraub, quando ele rompeu com o Bolsonaro, aí entra a questão das filiações ideológicas dele, né? Ele passou a criticar o Bolsonaro por quê? Porque ele começou a dizer o seguinte, ó, o Bolsonaro está se filiando a esse partido aí, PL, e ele está virando um cara do centrão, né? E tá aqui, ele diz isso, né? Ele fala que... E aí ele saiu, né, do governo Bolsonaro, olha só, ele se filiou a um partido chamado PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira. Eu nem sabia que existia esse partido, né? Porque qual é o sentido disso, né? Enfim, né, um partido político, né, conectado com uma questão de gênero, uma questão... Né, não tem muito sentido isso, né? O presidente tem que governar para todo mundo, né? Mas enfim, aí o Weintraub e o irmão dele foram para esse partido aqui. Foram candidatos a deputado federal, não ganharam uma merreca de votos, não foram eleitos, né? E quais são as vinculações ideológicas, né? Quer dizer, ele começa a criticar a questão do centrão, né? Não existe centrão, meu querido Weintraub, né? Ele afirma em entrevista, o Bolsonaro não é de direita, ele é do centrão. Isso é um ingênuo, Analisa o projeto político desses partidos aí que são chamados de centrão. Todos eles são de direita. Todos eles. Então, o que é isso que se chama de centrão? É a direita que perdeu a eleição. E aí fica ali, né? Perdeu a eleição no executivo, bem entendido, né? Porque eles ganham a eleição no Congresso, no Senado, e ficam ali com maioria na Câmara e no Senado, fazendo aquilo que o Arthur Lira está fazendo com o Lula agora, chantagem, né? Ó, ou você me dá o ministério tal, eu não te ajudo a apoiar, né? a aprovar essas medidas aqui no Congresso com os votos necessários. E aí há que se dizer que a verdadeira crítica que deve se fazer, né? Quando você tem uma perspectiva diferente da do Weintraub, é dizer, ó, né, não vote nos candidatos do centrão, vote, ou melhor, né, disso que se chama de centrão, que é a direita, né? Vote na esquerda para poder gerar apoio ao Lula no governo, né? E aí, em 21/3, o Weintraub atacou o Bolsonaro dizendo o seguinte, né? No aniversário do Bolsonaro, ele publicou um Twitter lá zoando o Bolsonaro, dizendo: é pique, é hora, ratimbum, papuda, ele tá rico, milionário, rindo de nós. Será que ele mandará um pedacinho de bolo para os presos? Será que ele ganhou um relógio de diamante, algum amiguinho? É esquisito, né? Um sujeito criticar o Bolsonaro pelo golpismo, né? Como quem diz, ó, você ajudou essa gente aí a estar presa e esqueceu essa gente lá, né? E defender a monarquia, né? É a mesmíssima coisa. Ah, porque a gente quer a monarquia a partir de um processo eleitoral. Conversa fiada, né? Porque aí a monarquia se instaura, acaba o processo eleitoral, né? Enfim. Quer dizer, é um cara que é um ingênuo, né? O Weintraub. E aí ele chamou os ministros do STF de vagabundos, disse que colocaria todos na cadeia quando ele era ministro, e quase que ele se ferra por isso, né? Se fosse hoje, por exemplo, ele já estava aí, já estava preso, né, condenado, porque acabou aquela brincadeira, né? Acabou aquela farrinha de retardados ali tomando conta do poder, né? Agora a brincadeira mudou de figura. E aí, em março de 2023, ele foi punido no Conselho de Ética, né? Porque declarou que as universidades brasileiras plantam maconha, aquela coisa que eu já falei aqui, né? Outras figuras iguais a ele, baixo nível como ele, Mário Frias, né? Aquele sujeitinho que ficou no Ministério na Secretaria de Cultura, foi condenado também no Conselho de Ética por racismo, porque ele disse que o historiador Jonas Manuel, que é um negro, precisava de um bom banho, né? Quer dizer, olha o tipo de verme que é essa gente, né?
e o tal do Gilson Machado, que é aquele retardado da sanfona, né? Inclusive toca mal pra caramba, o cara entre nós, né? Ele, que era do turismo, ele também foi condenado porque ele declarou que o Lula precisava de cachaça para conversar com o povo, né? Entendeu? E essa gente mistura, né? Eles são tão imbecis que ao mesmo tempo em que eles defendem, né? E ao mesmo tempo, enfim, ampliam ali, tentam ampliar, né? a influência de uma figura como Bolsonaro, que é um populistazinho de quinta, né? Fica comendo com farofa, canetinha Bic, né? Um monte de tosqueira populista. Eles criticam aquilo que o Lula tem de popular, né? O Lula não, a Maria da Conceição Tavares falou isso, né? E é isso mesmo. O Lula não é populista, ele é popular, porque ele é um cara que veio do povo mesmo, né? Agora o Bolsonaro não, o Bolsonaro é um populistazinho de quinta, porque no fundo o que existe populismo no Brasil está na direita, não está na esquerda, né? Essa gente diz que Bolsa Família é populismo. Bolsa Família é um projeto que é aplicado no primeiro mundo. É aplicado na Europa, aplicado no Japão, aplicado, enfim, no Canadá, na Austrália, né? São políticas de tentativa de minimizar a pobreza e, ao mesmo tempo, só que lá, como não existem os neoliberais brasileiros, né? Porque também não existem as pressões dos Estados Unidos no nível que existe aqui, eles conseguiram resolver outras coisas e em alguns casos, minimizar a necessidade de Bolsa Família, de essas coisas aí, né? A gente aqui não conseguiu se livrar ainda dessa direita tosca que a gente tem, então precisa de Bolsa Família. Fazer o quê? Né? Enquanto essa gente sugerir Estado mínimo, né? A ausência de um projeto mais amplo que leve o Brasil realmente para um estágio bacana, a gente vai fazendo remendos. Enquanto o brasileiro não aprender a votar direito para o Congresso, a gente continua fazendo remendo aqui, né? Até o dia que a gente resolver isso também, e aí as coisas caminham mais rápido, né? Porque com um Congresso horroroso desse não tem condição, né? E aí, para finalizar, né? Quando o Bolsonaro voltou dos Estados Unidos, né? Naquela seara ali da prisão dos golpistas lá que destruíram o Congresso e tal, o Weintraub disse que voltou o cafetão do povo. O cafetão do povo está voltando, brincando com a coisa do capitão do povo, né? E que os bolsomínios que foram receber ele lá são as meretrizes do Centrão. E engraçado que ele usa metáforas que servem para os neoliberais, né? Porque o que é o neoliberal? O neoliberal é isso aí, um monte de cafetão, um monte de meretriz, né? Entendeu? É isso. Né? A vida para eles é isso aí, é um negócio, é business, né? É um bando de cafetão, um bando de meretriz, para usar um terminho aqui, né, educado. E aí ele disse que votou nulo na eleição e que por quê? Porque o bolsonarismo é um movimento corrupto e totalitário. O cara diz que o bolsonarismo é totalitário e defende a monarquia. Né? Ou seja, é um estúpido, né? E aí disse o seguinte, o Bolsonaro não é de direita, é do centrão. Quer dizer, esse erro de perspectiva muito ingênuo, né? De quem não entende nada de projeto, né? Porque no fundo é isso, a maioria esmagadora da direita brasileira não tem projeto para o Estado. Então o que eles fazem é ficar olhando para o jogo político como uma perspectiva de assim, existem os corruptos e os não corruptos. Quem são os corruptos? É o centrão e a esquerda, né? Por quê? Porque eles querem usar o dinheiro público para o mal. E quem são os não corruptos? Aqueles que querem acabar com o Estado, porque o Estado é um foco de corrupção. Isso é estúpido, né? Isso é uma ideia estúpida de quem não está analisando o mundo de maneira mais ampla, né? E porque o Estado, e aí quando eles entram lá, o que acontece de maneira mais efetiva, né? Eles gastam mal o dinheiro, né? Não tem projeto e a economia começa a cair, né? E outra, não acaba a corrupção, porque, né, no fundo eles são muito mais corruptos do que a esquerda, porque eles defendem sonegação, defendem Estado mínimo, defendem fim do imposto. Aí você bota o dinheiro do imposto na mão de quem não gosta de dinheiro de imposto. O que ele vai fazer? Né? Ou ele rouba, ou ele sucateia, ou ele gere mal o dinheiro. É óbvio, está na fala dele isso. É só escutar. Né? Enfim,
E aí ele disse, né? Ah, eu tô fora de defender o Bolsonaro porque eu acho que o Bolsonaro. Agora, eu acho que o Bolsonaro é menos horroroso do que o Lula, né? Quer dizer, né, não precisa dizer mais nada, né? Para achar que o Bolsonaro é menos pior do que o Lula, o Bolsonaro é um bandido, o Bolsonaro é um ditadorzinho de quinta, tá? Enfim, pessoal, tudo isso aí, né? Defendeu a monarquia, fã do Olavo de Carvalho, etc. E aí, só para finalizar, falando rapidamente sobre os tipos de bolsonaristas que a gente tem hoje no Brasil ainda, né? Que ele está dizendo que o bolsonarismo é uma lepra. Não, eu acho que não é uma lepra, não. É um problema sério que a gente está vivendo, mas é a direita brasileira, né? Então, para finalizar, eu acho que tem 4 tipos de bolsonaristas padrão, assim, né? 4 tipos de comportamento bolsonarista, até melhor, né? Para não rotular as pessoas e manter aberto aí essa, né, essa perspectiva de mudança, tá? Então, os 4 tipos são os seguintes, rapidamente. São conservadores de direita, certo? E, portanto, eles são neoliberais, por serem de direita, são neoliberais na economia e retrógrados nos costumes, defensorzinho de monarquia, né? Bíblia, o retardado lá, né, dizendo que tem que quebrar as mandíbulas do Lula. Isso é um conservadorzinho escroto, né? E você vai ver, vai defender Estado mínimo, né? Neoliberal, né? Então é isso aí, o conservador de direita, que é esse conservador neoliberal, né? A gente tem o segundo tipo, que são os neoliberais oportunistas, tipo Paulo Guedes, por exemplo, né? Você percebe, e vários outros, tipo ele, esse tal de Campos Neto, né? Essa gente que eles não são conservadores nos costumes, são cínicos, estão ali, não, Bolsonaro é um verme aí que a gente vai aturar esse otário, por quê? Porque ele permite que a gente faça o que a gente quer, que é ganhar dinheiro e sucatear o Estado, e é isso aí, meu irmão. Entendeu? O terceiro tipo é o pobre de direita, né, que a gente já fez vídeo aqui sobre o pobre de direita, que é essa figura que não compreendeu o contexto mais amplo, né, e aí ele se identifica com uma figura que, no fundo, interessa a ele no nível do exemplo, estrito senso da grana e de uma posição de poder, mas ele se desconecta completamente da necessidade de perceber que a relação não se resume a isso, né? Que é um jogo muito mais amplo e complexo, né? No qual ele precisa ler os detalhes, né? As conexões mais amplas, para poder entender que essa gente joga no fundo para que o pobre de direita nunca chegue lá, né? Então, ficar citando Pelé como exemplo de meritocracia e tal, quer dizer, esse é o tipo de escrotidão dessa gente. Tá vendo? Pelé chegou lá, por que isso aí não pode chegar também? Né? O próprio fato do Pelé ser uma exceção já mostra que o sistema todo, ou a lógica toda, é feita quando essa gente hegemoniza o poder para que o pobre de direita não chegue lá, para que chegue a minoria. Por quê? Porque eles não querem dividir o dinheiro. O negócio deles é ganhar mais e mais e mais e sempre mais. Não importa como, né? Enfim, e aí o último tipo são os generalistas de ocasião, que eu estou chamando aqui, né? Que são pessoas meramente ingênuas, que não têm ali, não são pobres, né? Mas também não são ricos, são ingênuos. Por quê? Eu fiz um vídeo aqui, né, falando sobre a questão do bolsonarismo ligado ao macaco Tião, essa coisa toda, né? Então, essa gente que eu estou chamando de generalistas de ocasião, eles são aqueles que defendem essa ideia, né, de que todo político é igual, nenhum político presta, né? Quando você acha que todo político é igual e nenhum político presta, aquele que não tem nenhum tipo de vínculo com o projeto e, portanto, não defende ideias, ele fica parecendo a esse olhar que ele é diferente, né? Porque quando você taxa todo político de igual, você acaba taxando a defesa de projetos como a mesma coisa, né? Como um lugar comum. E aí alguém chega falando um monte de groselha e você, aí esse aí é diferente, entendeu? E aí vota nele, no fundo você vai descobrir depois que ele era de direita, porque todos esses aí são de direita, né? Então, quer dizer, eles nasceram desse anticomunismo, aí dessa coisa toda tosca que a gente viveu no Brasil. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Eu ia falar de uns livros aqui com vocês, mas aí deixa para o próximo vídeo, tá? E essa frase do Weintraub, né, de que o bolsonarismo é uma lepra, ajudou a gente a refletir um pouquinho mais aqui sobre essas diferenças entre esquerda e direita no Brasil. Beleza? A gente se fala no próximo vídeo. Tamo junto. Fui.